Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual for o seu caso. Agora a gente começa a parte de, continuando, aliás, a revisão termodinâmica. Um conceito que a gente precisa usar em propulsão é o conceito de calor específico, tanto a pressão constante quanto o volume constante. Então, antes de ver como é que a gente utiliza isso em propulsão, vamos dar uma olhadinha no que é o calor específico, tá? O calor específico, a definição matemática dele é essa equaçãozinha aqui. C de calor específico, 1 sobre massa, Q de calor sobre variação de temperatura, tá? Essa é a equação matemática que a gente usa para calcular ele, para utilizar ele, mas a ideia de calor específico é a energia necessária para elevar em 1 grau, tanto Kelvin quanto grau Celsius, tanto faz, a temperatura de 1 quilo de uma certa substância. Essa é a ideia dele, tá? Então, como é que a gente... Nota que tá todo mundo no SI aqui, hein? Calor tá em Joule, temperatura tá em Kelvin ou grau Celsius. Pode ser tanto Kelvin quanto grau Celsius, porque é um ΔT, então por isso que tu pode usar qualquer uma das duas. E massa tá em quilograma. Calor específico, se você for ver, por essa equação, se você faz o análise dimensional dessa equação, nota que ela vai dar Joule, quilograma, Kelvin mesmo. Então vamos ver aqui. Se você faz a análise dimensional dessa equação, você tem calor igual 1 sobre massa Q ΔT, tá? Vamos botar as unidades aqui embaixo. Então, a unidade de C vai dar sobre quilograma. O calor é Joule. E esse cara aqui, temperatura é Kelvin. Isso aqui dá unidade de Joule, quilograma, Kelvin. Que é a unidade que tá aqui, tá? Poderia ser grau Celsius se eu usasse grau Celsius para temperatura. Então, essa é a unidade. Agora, o que isso quer dizer fisicamente? Esse calor específico que é a energia para elevar 1 grau, 1 quilograma da energia, tá? A gente entende como é o seguinte, o calor específico, ele é a capacidade daquela substância de armazenar energia. Então, quando tu pega, por exemplo, o valor do calor específico da água líquida, que é 4.190 joule quilograma grau Celsius, ou então do chumbo, que é o PB, 130 joule quilograma Celsius, o que ele está falando é o seguinte, se eu tiver 1 quilo, vamos fazer aqui uma ideiazinha. Então, a ideia desse calor específico é, se eu tiver, vamos fazer uma corzinha azul, 1 quilograma de água. Então, considere que aqui eu tenho 1 quilograma de H2O, que está a 25 graus Celsius. E eu quero fazer ele chegar a 26 graus Celsius, eu injeto 4.190 joules. Isso vai fazer esse cara subir para 26 graus Celsius. Essa é a ideia. Se eu tivesse a mesma quantidade de chumbo, então se eu tenho aqui 1 quilograma de chumbo, também a 25 graus Celsius, tá? Quando eu injeto só 130 joules, eu já chego a 26. Se por acaso eu pegar e injetar 4.190 joules, tá? Que seria a segunda opção, digamos que eu não injeto 130. Eu tô com 25 graus Celsius, mas eu vou injetar a mesma coisa que eu injetei em 1 quilograma da água. Ou seja, eu vou injetar 4.190 joules. Isso aqui vai subir mais de 1 grau. No caso, o ΔT dele vai ser igual a 4.190 dividido pelo 130, que é o que ele precisa para cada 1 grau. Isso aqui vai dar aproximadamente um ΔT de uns 32 graus. Ou seja, de 25 ele ia subir para 57. Tá? Essa é a ideia do calor específico. Então, a gente usa isso muito para cálculos de variação de temperatura por causa da energia. Para propulsão aeronáutica, a gente usa bastante, porque dentro do motor aeronáutico, você tem uma câmara de combustão. Então, você injeta energia para variar a temperatura, tá? Agora, um pequeno detalhe. Quando a gente está trabalhando com gás ideal, nós temos dois tipos de calor específico. O calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. Então, vamos entender por que tem dois. Nós temos lá o pressão constante e volume constante. Como é que a gente tira esses dois? Esse valor de calor específico, ele é medido em laboratório. É de lá que você tira o valor, tá? Então, esse desenho aqui está exemplificando
o laboratório, a pessoinha que vai medir esse calor específico, e aqui está desenhado o que a gente chama de calorímetro. E esse aqui é o calorímetro que a gente chama de volume constante. Ele é o calorímetro que o volume da substância não consegue variar. Então, aqui você põe 1 quilograma, ou não põe 1 quilograma, você põe a substância que você quer medir. Então, quando eu faço a medição nesse calorímetro de volume constante, eu vou obter o valor do que a gente chama de calor específico a volume constante. Então, a gente vai lá e põe a substância, tá? Nota que ele está aqui com um termômetro para medir o ΔT. Injeta calor, tá? Mede quanto é que é esse calor, mede quanto é que é esse ΔT, sabe quanto é que é a substância, você tem a variação de temperatura medida, e daí você tem o valor do que a gente chama, no caso, de calor específico a volume constante. Nota o Vzinho aqui, CV. Nota que a equação é a mesma, 1 sobre massa, aí eu botei agora um diferencial de calor, sobre dt. Esse d, lembra que ele é só a versão diferencial do nosso ΔT, tá? Esse delta aqui também é a versão diferencial do calor, tá? Nota que eu baixei uma barra e botei V igual a constante. Isso eu estou dizendo que essa diferencial, né, ela é tomada a volume constante. Esse cara é o calor específico a volume constante. Já vamos ver como é que fica o valor dele. Quando você faz a medição em laboratório, não com esse calorímetro a volume constante, mas quando tu faz com outro calorímetro que a gente chama de pressão constante, tá? Nota que eu desenhei ele levemente diferente aqui, eles não estão assim, literalmente justos com a versão original, tá? Eles são só representativos. Então, quando você tem um calorímetro a pressão constante, o volume da substância varia, porém a pressão não varia. Na versão anterior, o volume não varia e a pressão varia, é o contrário. Então, agora, a mesma coisa. Tu tem a substância a ser medida, tu injeta calor, pega o valor desse calor, o valor dessa temperatura, dessa substância, e você tem, no nosso caso, e você tem aqui o calor específico à pressão constante agora, que é como a gente chama. Então nota que tem um pezinho embaixo, porque ele está indicando que foi medido com calorímetro a pressão constante. A equação é a mesma, dá para ver aqui, só que nota que agora eu troquei aquele V por um P, que é o nosso valor agora medido a pressão constante. Quando você tem esses dois valores medidos para o gás ideal, geralmente eles são apresentados no formato de tabelas ou de gráficos, em tabelas termodinâmicas de livros termodinâmicos, databases termodinâmicos, hoje em dia em muitos programas termodinâmicos, quando você tem o ES e outros programas. Mas eles são apresentados, então aqui você tem os dois gráficos, eles são semelhantes, tá? Porque os valores são semelhantes, mas eles são valores diferentes. Então você tem aqui a temperatura em Kelvin, apresentando o CV, tá? Nota que eu tenho para 3 substâncias diferentes, eu fiz demonstrativo aqui, e o CP, para as mesmas 3 substâncias, eles são parecidos, mas não são iguais. Nota que para cada substância é um valor diferente, como esperado, tá? Cada substância tem uma capacidade diferente de absorver calor, e esses valores aqui que a gente usa muito em propulsão termodinâmica, tá? Então, quando você vem apresentar, por exemplo, um valor padrão para ver quando você tem o ar padrão é como a gente chama o ar numa certa composição específica, a gente usa muito esse ar padrão para propulsão, porque como a gente faz os cálculos, de onde o avião está voando, a gente tem para 25 graus Celsius, você tem um CV de 717 Joule/kg e um CP de 1004. Então tu nota que o valor deles é diferente, não é tão diferente, mas os valores são diferentes. Então a gente usa eles de forma diferenciada também, que é o que nós vamos ver na sequência, tá? Nota que eu botei aqui especificamente a 25 graus Celsius, por quê? O valor varia com a temperatura. Aquela medição que o laboratório faz, ela faz em várias temperaturas diferenciadas, para você ter essa curva. Mediu a 25 graus Celsius, dá esse ponto. Mediu a 50 graus Celsius, mediu a 100 graus Celsius, e assim por diante. E vai medindo, tá? E a gente usa de acordo com a temperatura que você está calculando o detalhe. Então, isso é a ideia de calor específico. Agora vamos passar para a aplicação dele em propulsão aerodinâmica. Tá? Quando a gente faz, a gente pega e põe isso numa equação matemática para trabalhar com ele. Então, vamos ver.